nós olharmos os livros de Brasil colonial, você quase não vai ver São Paulo nesse período, entre 1720 até ali 1780 tal. Uma boa parte do século XVIII você vai encontrar o quê? Foco nas Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, também acrescido de Mato Grosso e Goiás, a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro e um desenvolvimento da cultura do algodão no Maranhão. São Paulo está fora disso. E, em parte, você pode dizer, pô, será que não é exagero? Em parte é correto. É correto por quê? Porque com essa economia voltada para si, quase com pouca presença no mercado colonial, e mercado colonial entenda-se, nesse momento, a exportação das mercadorias para a metrópole, para Portugal, você tem nesse sentido, em termos de economia colonial, pouca importância. Mas há uma outra importância grande, que é esse processo de ocupação territorial, as cidades, esse povoamento começa a se estruturar. Alguém pode dizer assim, mas se estrutura e sobrevive como? Sobrevive, continua ao comércio com as Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, e aí a passagem, o papel dos rios é fundamental, diferente do que das Minas Gerais. No caso de Mato Grosso e Goiás, as monções, que são aquelas enormes expedições que partiam de Porto Feliz, enormes, que algumas vezes com 3.000 pessoas, é fundamental. Então você tem esse processo de atendimento desse mercado, mas numa economia que se fixa. Aquela economia no movimento é uma espécie de página virada. Então você tem um processo de diversificação agrícola e de ocupação do território que vai ser importante para a fase seguinte, né? Especialmente ali no último quartel do século XVIII, com o desenvolvimento da cultura açucareira, que nada tem a ver com aquela cultura açucareira que se desenvolveu na capitania de São Vicente. Aquela teve um breve período, um breve desenvolvimento e que logo deixou de existir, deixou de ter relevância. Principalmente sacro oficinário, uma coleção de sacro oficinário, Sim. que é a cana nobre. Sim. E aqui nós temos a cana crioula, Sim. que é a primeira cana que entrou aqui no Brasil, provavelmente em 1532. Uma das questões, Marcos, o porquê do cultivo da cana, né? Qual a razão? Quer dizer, qual é a sua importância econômica ali nos séculos XV, antes até de chegar ao Brasil, e no século XVI e no período colonial, em termos de valor econômico? Olha, há informações que no século XV a cana tinha um valor muito expressivo. Em determinado momento, por depender demais da comercialização que vinha dos mercados de Veneza e de Gênova, sim, a cana chegou a custar o equivalente ao valor do ouro. Quer dizer, um quilo de açúcar de cana, sim, era equivalente ao quilo do ouro. Perfeito. Então, em função disso aí, houve um esforço, principalmente dos portugueses, sim, em desenvolver plantios de cana, os engenhos. Eles perceberam no período das navegações que eles foram encontrando condições, quer dizer, aquelas ilhas do Atlântico teriam condições de receber a cana-de-açúcar e aí sim eles se tornariam independentes da importação que vinha da Índia. Essa cultura açucareira do final do século XVIII é uma cultura em muito maior escala, desenvolvida em fazendas, que vai ocupando essa região que vai ser chamada de Oeste, a região em torno de Campinas, Oeste Paulista, vai subindo até Limeira, que são de fazendas com mão de obra escrava, negra, né, e voltada para o mercado internacional em grande escala. Essa cultura açucareira é importante que ela vai para Campinas, ela abre um leque em direção a Piracicaba, ela vai, né, não era chamado de Piracicaba, era chamado no século XIX, depois de Constituição, depois que ela vai se chamar de Piracicaba. A região de Campinas, que não era chamada Campinas, era chamada de São Carlos, depois que ela pode ser chamada de Campinas, e São Carlos é a outra, São Carlos, mais à frente, né, depois de Limeira, a região ali de Limeira. Essa região começa a desenvolver a cultura açucareira, ela tem uma importância muito grande. Primeiro que chegam os primeiros capitais ali na região, você começa a conhecer um pouco mais o território no final do século XVIII, né? Você começa as primeiras estradas, né? Estradas que a gente está falando são os primeiros caminhos, tal. Você conhecia os rios, né? Mas para essa região são construídas as primeiras estradas. É desbravado, que é esse um outro problema. Você está conquistando a natureza, é um processo de ocupação territorial. Se desbrava, se prepara o terreno, se constrói as primeiras casas, e a economia açucareira precisa de uma diversificação. Não basta só plantar cana.
né? É necessário transformar cana em açúcar. Então, ao lado, você vai ter uma casa de moenda. Então, você vai ter trazer pessoas que saibam, que é uma especialização técnica, transformar a cana em açúcar. E aí você precisa de mão de obra. Começa a vir os escravos negros e tal. Então, há um processo de ocupação em termos de capital, mão de obra, instalações, estradas, dessa região inicial, Campinas, Piracicaba, a região de Limeira e tal. Essa expansão, na verdade, da expansão da lavoura canavieira e o processamento da cana aqui nessa região, ela é importante porque ela vai significar a possibilidade de você fixar a população, fixar pessoas aqui, os antigos bandeirantes, né, que iam para as regiões onde poderia ainda se pesquisar e se pesquisava e se fazia mineração e que estariam voltando para o litoral e vão poder se fixar aqui exatamente porque se nessa região você vai ter uma grande possibilidade de expansão da produção de açúcar num momento importante da história, decorrente de dois fatores bastante importantes em termos mundiais. Um deles é a guerra de libertação das colônias norte-americanas, ou seja, das colônias que vão formar os Estados Unidos, né, que procuram se libertar da Inglaterra. Isso vai causar um problema no mercado mundial de açúcar. O outro fato importante é a questão da luta libertária na antiga colônia francesa, que hoje, né, chamamos de Haiti, né? Então, a partir de 1776, você vai ter uma suficiência de açúcar no mercado mundial e vai tornar bastante viável a exploração do açúcar nessa região. E, portanto, Itu vai estar bem no centro dessa região que, como você mencionou, é a região do quadrilátero do açúcar. As quatro pontas desse quadrilátero, né, formando então um quadrado não perfeito, obviamente, é Jundiaí, Sorocaba, Piracicaba e Mogi Guaçu. E Itu está bem no centro dessa área. Aqui em Itu vão se formar, então, importantes engenhos, né, com as características dos engenhos que você tinha no Nordeste, né? Com o senhor de engenho, né? Com a casa grande, com a senzala e, portanto, com a escravidão na exploração desse açúcar. E aí, né, é importante um outro subproduto, né, que é a aguardente, tá certo? Porque você já estava formando um mercado interno significativo aqui. Essa ocupação, ela é importante no sentido de colocar uma estrutura, mas o açúcar paulista não era relevante nas exportações. Por quê? Porque era muito difícil trazê-lo do interior para o litoral. Esse era um problema. Tinha sido construída a calçada do Lorena, porém, trazer esse açúcar do litoral era muito longo o caminho e tinha muito problema das intempéries, chuva e tal. Tanto que o açúcar paulista era considerado inferior quando vendido externamente, porque ele não chegava com a mesma qualidade que o açúcar nordestino. Além das dificuldades de comunicação, era mais difícil, a distância com a Europa era maior. E essa questão da distância entre a fazenda e o porto. Diferentemente no Nordeste, que a distância é mínima, no caso aqui, e a presença também da Serra do Mar e da dificuldade de transporte da região de Campinas, Piracicaba e Limeira para chegar ao litoral. Grande parte de origem portuguesa. Alguns vão ter papel fundamental nisso. O Nicolau Vergueiro, seu futuro senador Vergueiro, né? Ele, por exemplo, tem um papel muito importante. Ele vai chegar até Limeira. Ele vai ter uma fazenda muito importante nessa região, chamada Ibicaba, que essa fazenda, ela tem uma importância muito grande, ela é retratada de forma excelente pelo Hércules Florence, que esteve lá nos anos 30 e já, portanto, há cerca de 50 anos nesse processo de ocupação e deixa, acho que provavelmente, a melhor representação da cultura açucareira que precede o café. Não só mostrando a casa, mostrando os trabalhadores, o canavial, a moenda, vai dando detalhes do cotidiano, né? É possível ver a natureza. Em termos de bibliografia, quais são os livros fundamentais sobre a lavoura canavieira em São Paulo? Olha, eu lembraria principalmente esse livro da
Maria Tereza Schroer Petroni, cujo título é A Lavoura Canavieira em São Paulo. Para mim, esta é uma obra excelente, de uma qualidade, né, de um levantamento de fontes primárias, né, também, evidentemente, usando outras fontes, mas é um livro de muito conteúdo, muito rico, né, mostrando, portanto, esse grande ciclo do açúcar que vai, segundo ela, de 1765 a 1851. Né? Esse é, destacadamente, uma bibliografia excelente. Com o desenvolvimento da lavoura canavieira, há em São Paulo uma modificação completa de valores econômicos e sociais. A agricultura, que antes do ciclo do açúcar, não raro era considerada degradante, deixa de sê-lo. O ser senhor de engenho, como mais tarde o ser fazendeiro de café, eleva a pessoa à mais alta classe, a classe dominante, da qual dependem todas as outras e de cuja influência escapam apenas alguns elementos, tais como os fazendeiros de gado. Na realidade, o açúcar teve de organizar toda a infraestrutura indispensável à sua comercialização. As estradas, o porto, o comércio, tudo se desenvolveu em consequência da nova atividade econômica dos paulistas e se adequou a essa função. Santos, antes de ser porto do café, foi porto de açúcar. Maria Tereza Schroer Petroni. O segundo, professor Vila, é esse livro, embora que seja uma pequena parte, a parte final dele, basicamente, que se dedica, é um livro escrito pelo pesquisador do IFISH, da Unicamp, Peter Eisenberg, cujo título é Homens Esquecidos, porque ele está exatamente procurando estudar esses homens que se dedicaram à produção de açúcar aguardente numa região que não era muito conhecida no Brasil de então, porque as principais regiões eram o Nordeste e Campos, no Rio de Janeiro, mas ele vai se dedicar e se centrar basicamente na importância de Campinas e Itu e municípios aqui da região como produtores, né, de açúcar. E vai nesse livro retratar, então, essa presença dos senhores de engenho dessa região, da escravidão aqui, dos escravos, etc. Então, esses dois livros que nós mostramos foram muito importantes para que eu pudesse fazer a minha tese de doutorado, que foi publicado na forma deste livro, basicamente mostrando essa característica semelhante à dominação do mundo dos engenhos do Nordeste, né? Porque São Paulo é muito conhecido, né, por conta da expansão do café, tá certo? Que já vai, né, ser um outro período. Então, esse é um ponto de destaque. Ela vai mostrar essa expansão. Principalmente o livro da Maria Tereza Schroer Petroni vai mostrar, inclusive, o outro tema atual, que é a coisa do desmatamento. Porque nós estamos numa região de Mata Atlântica, né? E o engenho precisava de muita lenha. Né? Então, ela relata essa região, que era uma região com bastante mata, né? A estabelecimento desses engenhos vai significar a possibilidade de você ter lenha para queimar na fornalha dos engenhos. Né? E o Peter Eisenberg, nesse livro Homem Esquecido, ele vai mostrar, inclusive, mostrando muito mais no município de Campinas, quantas pessoas tinha por fogo. Ou seja, fogo é a ideia, né, do fogo que está queimando ou para fazer a vapor, etc., para moer, fazer as moendas, né? Essa lavoura canavieira, ela acabou deixando uma estrutura, parte dela, fundamental para a expansão do café. Fundamentalmente, o que foi deixado aqui como base fundamental para a expansão cafeeira décadas depois? Primeiro, essa, digamos, formação desses grandes estabelecimentos agropecuários, pode chamar agrícola, né? Sim. Porque tirou as matas, fez a plantação do canavial. Uma estrutura montada, uma estrutura, por sinal, cara, porque, diferentemente do café, a cana exige um processamento ali, então você não precisa ter só o terreiro, você precisa ter uma instalação dessa. Então você precisa ter uma infraestrutura maior para processar a cana, porque a cana é uma indústria, o café é beneficiado, é um produto máximo que você pode dizer que é beneficiado. A cana não, a cana é um processo de industrialização. Ela vai exigir essa produção não só
os escravos, evidentemente, que vão fazer geralmente o trabalho mais pesado, etc., né? Mas uma série de outros, chamemos, num termo moderno, profissionais ou técnicos, que você quiser, que vão se responsabilizar, por exemplo, para saber o ponto quando você tem que purgar o açúcar, né? o caldo, o ponto em que você tem que fazer ali a cachaça mais gostosa, etc. Então, você vai tornar essa atividade agroindustrial, ela é mais complexa, porque você precisa, inclusive, de homens livres, né? Que é um dos chamados homens esquecidos, que o Peter Eisenberger fala, porque você tinha pessoas que tinham que vir para cá com conhecimento técnico. Então, você vai constituindo nessa região um conjunto de homens livres, né? Além dos escravos, que trabalharão nesses engenhos como esse que nós estamos aqui, para processar a cana para fazer açúcar ou aguardente. João, nós temos uma casa aqui, construída na metade do século XVIII, aqui na região de Itu, que foi fundamental, essa casa no interior dessa fazenda, para a expansão, para o início da expansão da lavoura canavieira, no que hoje é o estado de São Paulo. Qual a relação da sua família com essa casa, com essa fazenda e com a lavoura canavieira? É um sétimo avô nosso que vem aqui para a região. Ele vem lá de Cuiabá, ele tinha o dinheiro que ele ganhou com a exploração do ouro. Com esse dinheiro ele compra terras, 13 porções de terra, 13 sítios, e instala aqui esse engenho, que ficou se chamando Engenho Grande, que chegou a produzir uma grande parte do açúcar aqui da região. João, que documento é esse e qual a importância dele para a história dessa fazenda? A gente guarda muita documentação de época. Esse é o documento de compra dessas terras. Em quando? Que data? 30 de maio de 1756. Ele fala que foram comprados os 13 sítios aqui à volta. E aí também se fala que quem comprou essa propriedade foi Antônio Pacheco da Silva. E também depois a gente tem os inventários todos de partilha. E a gente guarda muito toda essa parte de documentação de tudo que se passou por aqui. Esse documento, qual a importância dele? Ele trata do quê? Esse documento é o inventário mais antigo que a gente tem aqui para Itu e é o inventário de uma senhora de engenho, Teresa de Jesus do Amaral, de 1780. 1780, sim. Ele está bem conservado, a letra ela é caligráfica modernizada, ela está muito boa de se ler. E o que a gente tem aqui, que eu destaquei, é um conhecimento. O que é um conhecimento? É uma espécie de comprovação de existência de dívida. Então, aqui no caso, olha, Antônio Rodrigues de Almeida Leite pagou R$ 2.465, a saber, R$ 690 das contas tomadas à folha 60 e R$ 1.775, quitação ao doutor ouvidor. E a data aqui é de 1791. Então, apesar de o documento começar em 1780, geralmente os inventários eles duravam anos e anos para serem findos, terminados, porque existiam muitas dívidas a pagar, a receber, herdeiros, com curadores, os órfãos, que nessa época aqui, ser órfão era ter até 25 anos de idade. Então, pessoas até 25 anos de idade que não eram casadas deveriam ter um tutor, não é? E as mulheres, quando ficavam viúvas, tinham um curador, certo? Então, porque eram considerados incapazes de gerir o seu próprio negócio, a sua própria fazenda sozinhos. O caso interessante desse inventário e de mais alguns outros, esse aqui eu destaco porque ele é o mais antigo, é que este é o inventário de uma senhora de engenho que não era viúva, né? Ou seja, era ela quem comandava os seus negócios, o seu engenho e casada, né? Isso que é o mais interessante desse documento. Esse documento permite que tipo de reflexão do pesquisador hoje no século XXI? Olha, ele permite que a gente volte a um tempo que hoje para nós é algo que a gente desconhece, não é? A gente não pode voltar ao passado com os olhos do presente sem reflexão. Não pode ser uma viagem direta, né? Você tem que, por isso que você tem uma série de ferramentas para que você possa fazer isso. No caso de inventários como esse, o tipo de
tratamento historiográfico mais comum é de lidar na série documental. Você estudar uma série deles e tirar as informações dessa documentação que te deem conclusões gerais sobre o período. E por que isso é possível? Porque esses inventários, eles têm uma formatação muito parecida, né? Eles não mudam, o conteúdo é muito parecido. E você faz o tratamento documental a partir de história quantitativa, que é algo que tem retornado ultimamente como método em história, que foi muito utilizado nos anos 70, mas que hoje tem retornado a partir de programas de informática mais modernos, que trabalhem não só os dados numéricos, mas também questões sociais a partir de dados numéricos. Como é que é possível, através de um documento, no caso esse é um documento do século XVIII, né? Fazer essa viagem no tempo e conhecer o século XVIII, as pessoas, o que era ser rico, o que era ser pobre, a vida cultural, a vida social, as questões econômicas. Como é que é possível, como é que o pesquisador faz esse caminho no túnel do tempo, essa viagem do século XXI ao século XVIII? Bom, a partir da leitura dessa documentação, a gente consegue, por exemplo, no Testamento, a gente tem condição de entrar um pouco no universo cultural dessas pessoas, de formas de pensamento, de crenças, porque é no Testamento que as pessoas colocam os seus últimos pedidos, o seu medo da morte, o seu medo de não deixar tudo arrumado em vida, para que não passe pelo purgatório. Então, as pessoas nos testamentos, por exemplo, elas admitem que tiveram filhos naturais. E o interessante da gente fazer a comparação é que, para essa época, a palavra dada ela tem muito valor, né? Você dizer que você viu algo, que você é testemunha de algo, era uma palavra dada incontestável. Não existia toda essa tecnologia de hoje para procurar pistas, por exemplo, de algo que aconteceu, de algum crime que aconteceu. Nessa época, é a palavra dada. Então, por exemplo, se alguma dúvida fosse colocada, testemunhas eram chamadas, pessoas ilibadas, pessoas da nobreza da terra, e elas confirmavam ou não o que dizia aqui. E isso era fato, não é? E o mais interessante também é a gente ter uma noção do que era a vida material nesse período, não é? Realmente uma viagem no tempo, porque, por exemplo, um pouquinho antes desse período, no século XVII, a gente tem um vestido valendo 2 casas. Né? E por que isso acontece? Porque o vestir-se, nessa época, determinava a sua posição social. Não é? E o que a gente descobre, muitas vezes lendo esses inventários, é que as pessoas viviam numa ostentação aparente. Elas ostentavam em vida e, ao final, quando o inventário era feito, todas as dívidas vinham ser cobradas. E nem todos tinham conhecimento de que aquela pessoa devia tanto assim. É diferente de hoje em dia, que a gente tem outros recursos para se cobrar dívida. A cobrança da dívida era feita realmente quando a pessoa morria. Ao final da vida é que realmente era conhecida a condição econômica da pessoa, não a condição social. Né? Nesse período é diferente condição social de condição econômica. Nem sempre uma reflete a outra. Aqui no Museu Republicano de Itu, qual é a importância desse local para o pesquisador e para o visitante? Bom, eu costumo dizer que o Museu Republicano e o Centro de Estudos está para Itu como o Museu Imperial está para Petrópolis. Não é? Da mesma forma que os pesquisadores vão para Petrópolis para estudar o período imperial, eles também precisam vir aqui para Itu para estudar o período da Primeira República. Deixar um pouquinho de lado o Rio de Janeiro e vir aqui para o interior de São Paulo, porque aqui a gente tem uma série de bibliografia e de documentação sobre esse assunto mais especificamente e alguma coisa do século XVIII, sobre Itu e Porto Feliz colonial, aqui a região. A história da cana-de-açúcar tem uma íntima vinculação com a história do estado de São Paulo, desde o século XVI até o século XXI. No século XVI, no litoral vicentino,
onde ela foi a primeira forma de atividade econômica que está vinculada aos primeiros momentos de ocupação dessa região. Depois nós temos um certo período, vamos chamar assim, de esquecimento da lavoura canaveira, que retoma especialmente no último quartel do século XVIII, na região do quadrilato açucareiro, né, onde nós temos Campinas, Itu, entre outros, Piracicaba. Nessa região se desenvolve a lavoura canaveira, aproveitando-se no momento que no mercado internacional está muito favorável os preços do açúcar. No início do século XIX, nós temos uma expansão, chegando até a região de Limeira, da lavoura canavieira, que vai preceder nessa região, inclusive de Limeira, a chegada depois do café. Com a expansão cafeira, ela cai em segundo plano, a importância da lavoura canaveira. Mas ela retoma no século XX, especialmente após a grave crise que atinge a economia mundial e o café em especial, que é a crise de 1929, entre 29 e 30, e pega boa parte da década de 30, em que retoma outra vez, começa a ter importância outra vez a lavoura canaveira, já nessa região que foi do café, né, até chegar aqui a região aqui de Ribeirão Preto. E especialmente já no final do século XX, no último quartel do século XX, com o programa ProAlco em 1975, aí sim há uma enorme expansão dessa lavoura, aí não tanto para produzir mais o açúcar, mas para produzir o etanol, que vai estar vinculado ao abastecimento especialmente dos veículos automotores.